Sou Cristina Villanova, docente de jornalismo, e junto na apresentação deste podcast, a estudante de produção de áudio e vídeo da Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, Mirelle Catarini. Bem-vinda. Obrigada, Cris. E para auxiliar você, estudante do ensino médio, na preparação para o Enem, hoje a gente vai ter dica de português e literatura. Os docentes da ACES Unita, Armando Andrade e Silvia Jussaras, sejam bem-vindos. Olá a todos, ouvintes do nosso podcast, sou o professor Armando Andrade e vamos juntos aqui hoje conversar um pouquinho nessa reta final de preparação do Enem para trazer dicas, que possam ajudar os nossos estudantes a saírem bem nesse exame tão importante. Olá pessoal, eu sou a professora Silvia Jussara, também estou aqui junto com meu companheiro Armando, junto com vocês. Estou muito grata por estar aqui, hein? Então vamos lá, vamos para essas dicas do Enem. Silvia Jussara é graduada em Letras, tem especialização em Língua Portuguesa pela FAFICA, é mestre em Análise de Discurso pela UFPB, doutora em Literatura e Interculturalidade pela UEPB, professora da Escola Básica e também da ACES Unita no curso de Pedagogia. Já Armando Andrade possui graduação em Letras, Língua Portuguesa pela FAFICA e mestrado em Linguística Cognitiva pela UFPE. Foi professor de redação no ensino médio por 8 anos e há 15 trabalha com as disciplinas ligadas à linguagem e produção de texto da ACES Unita. Então vamos conversar, um pouquinho sobre as dicas do Enem. Agradecemos, o convite de vocês, a aceitação do convite de vocês, e iniciarmos, a nossa série Comunica Jovem, que vai estar nas redes sociais da ACES Unita, no YouTube, nas plataformas de áudio também. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar um comentário, pode deixar um recadinho pra gente que a gente vai responder, tá bom? Quando se fala em Exame Nacional do Ensino Médio, a gente já pensa, no Enem, E na preparação para o ensino superior. Quais são as dicas para motivar estes alunos nesta preparação? Posso começar? Fica à vontade, fica à vontade. Eu imagino assim, na cabecinha do jovem, como nós já fomos jovens, as expectativas que vocês criam em relação ao ensino superior, à vida adulta, não só em relação ao Enem, mas também o pós-Enem, na universidade, o trabalho, as expectativas profissionais de modo geral. E aí eu fico pensando assim, é interessante que você faça uma análise de si mesmo, uma autoanálise em relação às suas experiências, às suas preferências, o que é que você gosta de fazer, o que é que você não gosta de fazer, as suas habilidades, É interessante pesquisar. Eu gosto muito de linguagem, gosto de falar, então gosto de escrever. Então, de repente, o jornalismo poderia ser um curso. Então, pesquisa sobre o curso, pesquisa campo de trabalho, o mercado de trabalho do curso. As instituições, as melhores instituições que possam suprir suas expectativas. Eu acho que é interessante pensar nisso, mas também olhar para si e ver o que é que eu me identifico, o que é que eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, gosto muito de escrever e de ler. Então, o meu primeiro curso lá atrás foi jornalismo. Mas aí, infelizmente, não deu certo, meu pai não deixou, e eu terminei caindo na área de letras, mas me apaixonei por letras, e assim, valeu a pena. Segue até hoje, Sigo até hoje. Em relação a, um recado inicial para os jovens, que estão aí se preparando para o Enem, eu acho que a gente pode resumir a prova do Enem hoje em dia a leitura e interpretação. Mesmo questões que são ligadas à área das ciências exatas, das ciências da natureza, sempre elas estão apoiadas em textos, e vão requerer do estudante uma interpretação ou a localização de uma informação que está ali presente no texto, que deve ser inferido no processo de leitura. Então, acho que a prática de leitura, de leitura de tudo e que estiver ao seu alcance, dos mais diversos gêneros textuais, sobre os mais diferentes temas, é sempre muito importante para você não ser surpreendido, principalmente na redação. Então, acho que a prática da leitura é muito importante. O estudante deve colocar na cabeça que estudar é difícil, estudar requer uma energia muito grande do cérebro. Se você comparar o cérebro de alguém que está fazendo academia ou de alguém que está lendo um livro, a atividade cerebral de quem está lendo o livro está muito mais ativa.
do que quem está fazendo algum tipo de exercício físico. E o cansaço mental, né, ele afeta demais a concentração, né, a apreensão dos conteúdos, né, o estudo. Então é muito importante também ter algumas atenções em relação ao tempo dedicado ao estudo, a qualidade do sono, é algo extremamente importante para quem está se preparando para uma maratona, que é a prova do Enem. Então tudo isso também afeta bastante a qualidade do seu estudo, né? Então estudar realmente é difícil, e isso vai requerer de você um esforço muito grande, e você tem que estar preparado mentalmente, né, para encarar essa maratona. Então essa preparação vai além, né? Sim. Além de se dedicar, além da leitura, né, tem que ter a junção, né? A junção, Isso. como o Armando destacou, né, do dormir bem, né? Como é que você pode fazer o planejamento? É um planejamento, não é? Como é que você fazer um planejamento, né, para o seu dia a dia? Como é que fica ter o espaço, né, para você descansar, né, para estar com a família, para estar com os amigos, para fazer o que gosta, porque tem gente que gosta de estudar também, viu, gente? É difícil, mas tem gente que sente prazer também em estudar. Então, a alimentação, então é uma junção. Você tem que olhar para si, verificar como é que você está. E você, né, cada um, né, no seu referencial, encontrar o seu planejamento adequado. E tem gente que hoje em dia diz que o Enem virou uma prova de resistência, né? Porque você Pois é. passa muito tempo sentado. E aí eu já vi vários relatos, assim, de pessoas que perdem mesmo questão por falta de atenção. Porque já tá tão desgastado ali da prova que acaba não se ligando a detalhes ali das questões. E muita gente também que perde questão por não ter o vocabulário enriquecido. E aí é que a gente entra na parte de literatura, né? Da importância de ler e de saber mesmo, assim, o significado das palavras e tudo isso. Porque, por exemplo, na redação de 2019, eu acho que foi o estigma da saúde mental, muita gente escreveu sobre saúde mental e acabou perdendo a redação. Porque, na verdade, ele vinha falando do preconceito relacionado à saúde mental. Então, eu acho que o que Armando falou e o que Silvia falou também é muito válido. Exatamente porque você precisa conhecer o exame para poder se preparar. Por isso é interessante fazer o exame, né, com uma experiência, como você Sim. fez, né? O meu filho fez também o ano passado, né, e sentiu essas dificuldades também. A questão do tempo, muito tempo sentado, debruçado sobre a prova, né? Então, ele disse que teve uma hora que já deu um branco, esqueceu detalhes, às vezes coisas pequenas que você depois diz, "Eita, isso aqui passou despercebido." Por isso é interessante também focar nessa coisa de ter um descanso mental, né? Você faz aquele planejamento de estudo, você cria um horário, mas eu gosto de dizer assim, quando está se aproximando do Enem, relaxe. Vai tomar um sorvete, Já passou a sai hora com os de estudar, amigos. né? Tem gente que realmente, assim, tem professor que durante a semana do Enem não ensina mais, né? Tipo, os cursinhos param, tudo para porque você se dedicou o ano todo. Agora é o momento de relaxar, né? Aí tem aqueles que deixam para se preparar no final do tempo ali. Na segunda de final, aí deixa, né? Pra Time se preparar. desespero, né? Aí começa a querer aprender tudo em uma noite. Uma noite antes do Enem tá lá, estudando. Aí cometem erros crassos como tá exausto, pescando já diante do caderno ou do livro e acha que ficar até 2 da manhã isso vai fazer diferença, né? Pelo Isso contrário, não é ideal, né? a chance Não. dele da mente dele não captar nada é enorme, né? Então, o Porque- tempo de estudo não é o tempo de qualidade. Exatamente. Não, em hipótese alguma. Quando a gente está num processo de estudo, né, a gente ativa bastante uma área do cérebro que é o córtex frontal, que é de onde vem a maior carga de energia, o maior consumidor de energia, né? E se você... A energia é algo finito, né? Então, ela acaba. Se você insistir no processo de estudo quando você está esgotado mentalmente, né, essa informação ela não vai se Entrar, instalar né? de forma adequada no cérebro. Até porque você vai dormir mal. O sono, como eu disse, é muito importante para que durante o sono, o estado de vigília, o cérebro organiza as informações que você reteve durante o dia. Então, tudo isso faz muita diferença no processo de estudo e de preparação. Sim. E indo agora para a parte mais teórica, né, de língua portuguesa e literatura, que está entre as questões do Enem, inclusive são as de mais peso, né, que tem ali. Como estas questões elas vêm sendo apresentadas no exame? Tá, a gente olha pra cara do outro. Sempre se olha. Olha só, em relação à literatura, de modo geral, né, a prova do Enem é uma prova interdisciplinar, né? Ela envolve,
né, várias áreas do conhecimento. E aí a parte de literatura não foge disso, né? São questões de literatura, mas que tem uma relação com a gramática, que tem relação com a arte, tem relação com a história, tem relação com a sociologia, com a filosofia, né? Então, assim, é literatura, mas se relaciona com as demais disciplinas também. E as questões, né, ultimamente são questões longas, porque elas sempre trazem trechos de textos, né, ou fragmentos de textos, né, e textos diversos, que podem ser textos literários, mas às vezes também vem um outro texto não literário para dialogar com o texto literário, né. Então se tornam questões longas, com textos, e daí você ter realmente essa atenção, né, para não se perder na leitura, para não se perder na compreensão do próprio enunciado e do texto. Sim. Né? Do trechinho que o enunciado chora. Traz. Isso. Quem tem TDAH chora. Que é o amiguinho abrindo ali o Pipos e você lendo e E desesperado. geralmente são de 7 a 10 questões, né, de literatura. Sim. É muita coisa. Além dessa questão, acho que a Silvia foi muito feliz em falar dessa abordagem interdisciplinar do Enem, né? Porque, de fato, a gente, quando examina a prova, a gente vê como o conhecimento ele é integrado, né? Que as ilhas das disciplinas, elas não se encontram no Enem, elas estão sempre ali juntas. E eu acho que duas coisas muito importantes na prova do Enem que a gente observa primeiro, a variação do uso dos gêneros textuais, né? Que aparecem os gêneros literários, mas também aparece charge, aparece Twitter, aparece gráfico, né? E isso também indica para a questão da multimodalidade, né? Que a linguagem ela é multimodal, então ela se manifesta através do texto verbal, mas também as cores, as figuras, a ênfase, né? Recursos como o negrito, tudo isso compõe o processo de interpretação. Então é uma interpretação, digamos assim, mais gestáltica, né? Que você vê assim o todo da questão e não necessariamente, embora ela esteja presente, né, no trecho dedicado às linguagens, mas não é um conhecimento meramente gramatical, né? Não é aquela noção de língua portuguesa que a gente tinha, que a gente estudava a estrutura morfossintática e pronto, né? Não é isso mais que está sendo exigido. Mas é muito além disso. É como a linguagem se manifesta nas práticas cotidianas. Então, por isso a importância do estudante se preparar lendo os mais diferentes tipos de gêneros textuais. O estudante ele tem que estar muito antenado, não é isso? Isso. Com a sua realidade, né? A sua realidade regional, nacional, né? Mundial, né? Com a atualidade. Com a atualidade. Eu ia falar isso agora. Né? E prestar atenção nesses enunciados, porque muitos estudantes reclamam, não só, né, estudantes do ensino médio, mas estudantes de graduação também, em relação ao entendimento do enunciado. Sim. Né? Então, o que estamos precisando para se voltar? Por que está acontecendo algumas dispersões? O que vocês acham? Eu acho que isso tem a ver muito com a velocidade das informações e das redes sociais, né? A gente, queira ou que não queira, a gente praticamente hoje interage, né? Às vezes até no mesmo ambiente, estando todos no mesmo ambiente, a gente acaba interagindo pelas redes sociais. E por questões até de espaço e de uma... a gente não entra numa rede social, por exemplo, para assistir um filme, né? Que exigiria um tempo de dedicação, né? A gente vai assim passando a tela, então tudo é muito rápido. A gente não se atenta a detalhes, não se atenta a instruções. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum tipo de meme ou alguém que compartilhou nas redes sociais. Tipo assim, alguém que anuncia, tô vendendo brownie, o valor é tanto, você entra em contato assim, eu entrego dessa forma. Aí alguém pergunta embaixo, quanto é? Qual o valor do brownie? Porque olha assim a figura, não lê o texto, sabe? Então, essa dispersão, essa falta de... não vou dizer que é de atenção, mas é um tipo de leitura que as redes sociais acabou fomentando, que ela é muito rápida e descartável. Você não consegue captar, né? Porque logo depois alguém já quer publicar outra coisa, tem uns horários em que as publicações são mais produtivas, né? E você quer acompanhar tudo. Eu acho que o estudante que se prepara para o Enem, ele tem que ter essa atenção de que a prova do Enem não é a tela do celular. Né? Muito bom, beleza. professor. Isso foi ótimo. E que ele precisa, de fato, né, ler atentamente. Vocês acabaram de citar atualidades, né? Então, a gente teve alguns episódios recentes, como a guerra da Ucrânia, agora o falecimento da rainha. Para
poder entender isso, não basta só ler a manchete, né, ou alguma outra coisa que alguém compartilhou. É, de fato, se debruçar sobre aquela matéria, ler atentamente. Hoje, os textos no ambiente virtual, eles são hipertextos, então ali, às vezes, dentro do próprio texto já tem uma palavrinha que tem um link que você clica e já explica o que é. Então, você tem como fazer uma teia de significados de forma instantânea, agora desde que você se debruce sobre aquilo. Acho que a gente não pode tratar o toque na tela, né? Resumir a leitura ao toque na tela que vai passando. Não pode ser tão superficial quanto a superfície do celular. Você tem que, de fato, ler atentamente, né? E, a partir daquilo ali, fazer inferências, conferir com o que você já sabe, confrontar com outras opiniões, né? A gente, nesse tempo de polarização, tem muito essa questão de ter uma posição e defendê-la a todo custo, né? Isso é um empobrecimento argumentativo enorme que, por exemplo, impacta diretamente na redação. Então, acho que ter essa postura de, na preparação do Enem, não confundir com o que a gente faz no dia a dia, né? Com o celular e etc., é um diferencial. Então, a gente destacou a interpretação de texto, né? Independente da disciplina, não é isso? Tem que saber interpretar, tem que ficar, né? Atento, tem que ficar atenta. E nesse caso, assim, saber interpretar não é uma coisa fácil, não, né? Isso é também exercício contínuo, né? Exercício de leitura, né? De tentar compreender o texto que leu, né? Se perguntar, né? Sobre o que eu li, sobre o que esse texto fala, né? Qual é o assunto principal, quais são os assuntos periféricos desse texto. Sim. E lembrando, como a Armando colocou, né? Tudo hoje é muito visual, né? Tudo é muito visual. Então, o estudante está muito assim, na rapidez desse visual, né? Mas não deixa de ser leitura também. O visual é leitura, mas é entender que a prova do Enem é escrita, né? Então, eu tenho que também parar para entender o que está escrito. Prepondera a linguagem verbal, né? Isso, né? Até os recursos visuais, eles têm um direcionamento para a compreensão através da linguagem verbal. Por isso a multimodalidade dos textos, né? Então, tudo isso é leitura e tudo isso é compreensão e interpretação. Mas essa interpretação precisa ser exercitada no dia a dia, interpretando o mundo à sua volta, interpretando os textos na internet, interpretando as leituras, né? Procurando compreender o texto. Porque interpretar precisa de alimentação temática. E eu acredito que usar o celular para aprender não é um erro. Não, só que hipótese alguma. Com certeza não. Só que aí ele vem para acrescentar. O que está acontecendo é que as pessoas hoje em dia substituem, né? Então, tipo, elas deixam de ler livros para poder se destacar ali e seguir o caminho pelaquela vida de TikTok, pelaquela vida de Instagram, pelaquela leitura de Instagram. E aí, o erro é substituir, não acrescentar. Exato. E não que não seja inadequado, eu acho que até para os momentos necessários, né? Já que a gente, de alguma forma, acabou mergulhando nesse ambiente também. É bom, eu acho que existem, por exemplo, canais do YouTube e TikTokers também que trazem dicas muito boas sobre alguns temas, né? Mas você tem que entender que são dicas, né? Elas não substituem a necessidade de você se aprofundar naquilo e de dedicar um tempo qualitativo para estudar aquelas temáticas. Então é muito bom, às vezes é uma dica de um youtuber ou de alguém da rede social que faz você, na hora da prova, lembrar daquele tema. Agora, o que vai ajudar você a responder corretamente é a preparação adequada para enfrentar aquela temática, né? Então, essas dicas vêm como mecanismos de fazer você lembrar o que você estudou bem estudado, né? Não é uma substituição. Sim. E falando em estudar, né? Existe uma melhor sequência de estudar os assuntos de português, de literatura? Como começar? Olha só, em literatura, né, eu sempre digo assim, é bom começar da atualidade, né? Então, conhecer as escolas é fundamental. Mas começa da escola mais próxima de você, então começar pelo modernismo, começar pela contemporaneidade, né? Aí depois você vai, né, voltando lá ao realismo, vai conhecendo as demais escolas, né, o romantismo, né? Porque, na verdade, o que mais cai no Enem, né, são aspectos da modernidade, então da escola moderna, da escola contemporânea, as coisas que estão sendo produzidas hoje, né, as obras que estão sendo produzidas hoje, mas a modernidade também, né, especificamente a modernidade, porque as obras dessa época
elas falam do homem atual, né? E o estudante vai praticar o Enem, vai fazer o Enem hoje, né? Então, essas obras estão falando dele. Então, é interessante ele entender esse movimento, né, de que a literatura, de certa forma, ela representa a obra, né, apresenta a ideia que se tem daquela época. Então, é interessante ele partir da própria época para depois ir dar uma olhada lá atrás. Sim. E a respeito da língua portuguesa mais, né, restrita, não na manifestação através da literatura, continua sendo muito importante o estudo de gramática, né? Não no sentido apenas de decorar as regras, mas de você ter uma compreensão da função dessas estruturas gramaticais dentro da oração, né? Então, estudar de fato a morfossintaxe, né? Saber a qual classe gramatical as palavras pertencem, mas perceber também qual a função que elas ocupam dentro da oração. Tem um tópico de gramática assim, que eu acho que nenhum estudante do Enem deve deixar de se dedicar com muito afinco, que são os períodos compostos, tanto por subordinação quanto por coordenação, porque tanto pegando, por exemplo, um gênero como o conto, né? O conto é um gênero que ele não tem um caráter argumentativo, ele pode até trazer alguma lição de moral, alguma coisa, mas a função da tipologia dele é narrativa. Na narração, a gente sempre usa mais orações coordenadas, né? Já quando um texto é um editorial de jornal, por exemplo, a gente vai ter um texto de caráter predominantemente argumentativo. Então, vai pesar aí o uso das conjunções subordinadas, né, e de você compreender qual é a relação de sentido que se estabelecem, por exemplo, qual a diferença de uma conjunção subordinada concessiva, né, para a conjunção coordenada adversativa. Tu vai explicando, viu, pra gente, vai explicando. Porque na oração coordenada adversativa, você trabalha com ideias contrárias, né? Então, Mirelle se preparou muito para a prova, mas não se deu bem. Então, são ideias contrárias. Quando você constrói uma oração subordinada, você é como se abrisse uma concessão. Na coordenada, você opõe as ideias, como se não fosse possível alguém estudar muito e tirar uma nota baixa, né? E na concessiva, você está abrindo, como o nome está dizendo, uma concessão. Então, embora Mirelle tenha se preparado muito, né? Então, seria a lógica que ela tirasse uma nota boa, ela não conseguiu sair bem na prova. Então, essa diferença, ela é muito importante. Porque, por exemplo, você vai dar uma opinião sobre, sei lá, cai um texto no Enem sobre o aborto, né? E pede o seu posicionamento, né? Que tem muitos mitos na redação e alguns deles, dependendo do tipo de redação, mas um dos gerais é que você não pode usar a primeira pessoa, né? Às vezes o próprio enunciado da redação pede que você se posicione sobre o tema. E uma coisa é você dizer, por exemplo, o aborto é errado, mas isso se dá pelo aspecto religioso, né? Então você está contrapondo essas coisas como se não fossem possíveis de dialogar. E é diferente de você colocar, ainda que o aspecto religioso tenha um peso sobre isso. Então, você está levando em consideração essa dimensão religiosa, mas está também apontando outras possibilidades. Então, acho que isso afeta não só a preparação para a redação, que é um momento muito importante, mas a própria compreensão de texto dos enunciados, né, das questões objetivas, também passa por você sacar o uso dessas estruturas gramaticais. Então, continua sendo muito importante, né? O peso da interpretação na prova do Enem é gigantesco, mas isso não anula você conhecer bem as funções sintáticas das classes gramaticais, né? E eu destacaria tanto as conjunções, né, como os períodos compostos, como assim, dois aspectos muito importantes, não só para produção de texto, mas para interpretação de texto. Ok. Nesse caso, Armando, o uso adequado, né, da conjunção, aquilo que ele quer argumentar, né, relacionado com aquilo que ele quer argumentar, né? Isso, exato. Você tem de onde vem justamente onde vem a né? coerência, né? A coerência do texto é essa possibilidade de atribuir um sentido que seja possível do que o texto oferece.
Você não pode tirar do texto algo que ele não tem. E essas conjunções, essas articulações, que também envolvem o processo de coesão, vão indicando para o leitor quais são as possibilidades que o texto dá, né? E sempre vai ter uma alternativa que não tem absolutamente nada a ver com o texto, né? E elas pegam esse... porque é triste dizer isso, mas as provas do Enem, provas de concurso público, elas não são feitas, né, para simplesmente aferir o aprendizado. Elas têm um caráter eliminatório. Sim. Né? A gente não pode negar isso. Com certeza. Então, existem estratégias no texto que vão tentar induzir você a interpretar de forma equivocada. Confrontar o domínio que você tem, né? Quais são os recursos que você possui de conhecimento. Fazer você duvidar do conhecimento Exatamente. que você adquiriu até você aquele momento. É um teste de conhecimento, na verdade. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Que muita coisa vai, de alguma forma, induzir você a chegar a um resultado equivocado ou não adequado, porque o Enem tem essa finalidade também. É uma prova classificatória, né? Porque está ali em jogo não só o que você aprendeu no ensino médio, mas uma vaga em uma instituição de ensino superior, né? Então, isso tem que levar em consideração e você tem que estar pronto para isso. Sim. Uhum. Em literatura, né, não deixando de falar também que sempre Machado de Assis vai estar lá. Né? Ou Clarice Lispector, ou Lígia Fagundes Telles. Amo né? Clarice. Sempre, quando não cai uma, cai a outra. Ou, às vezes, até as duas juntas. Né? Então, são questões que, de certa forma, vão envolver também a época literária em que elas viveram, o que elas produziram dentro dessa época, né? Como o Machado de Assis, por exemplo, no realismo. Então, é interessante o aluno perceber também, entender, de forma geral, o que é que aquela escola, né, significa, né? Sim. Qual diz? Aproveitando para entrar no assunto de escola, já aqui introduzindo, quais são as escolas que mais caem mesmo? Você falou do modernismo ali, mas aí essas mais antigas vêm também... O realismo, né, como Machado de Assis, né, geralmente cai no Enem, né, ele faz parte da escola realista, né, naturalismo e realismo, né. Então, às vezes também cai Aloysio de Azevedo, que também é naturalista, né, as escolas são o mesmo período, né, naturalismo e realismo, mudam apenas algumas características entre obras, né, mas aí é entender que o barroco também já caiu, questões do barroco, que é uma escola lá atrás, né, de 1600 e pouco. Então, assim, o modernismo é, de fato, a escola que mais cai, e a contemporaneidade, mas não deixa de ter relação também com essas outras escolas. Então, é interessante que o aluno faça esse passeio panorâmico e literário pelas escolas, pelas obras mais importantes, né, pelos escritores e autores dessas escolas, e entender filosoficamente o que é cada escola, né? Que ela representa a ideia de homem, de sociedade daquela época. Né? Então, por exemplo, o Machado de Assis vai ser muito irônico. Né? Por quê? Porque ele traz nas suas obras uma crítica social àquela sociedade da época, mas o que não deixa de conversar com a sociedade atual. Né? Então, a literatura, ela marca, as escolas marcam um tempo, mas não é um tempo estanque, é um tempo atemporal, porque a sociedade da época dialoga com a sociedade atual. Né? O homem da época não deixa de ser o mesmo homem hoje, com outros aspectos, claro, com outras, né, em outro momento, mas é o mesmo homem, são os mesmos questionamentos, as mesmas expectativas do eu. Então, elas se dividem, a literatura se divide em escolas, mas elas são interligadas, né? E são atemporais, porque elas dialogam uma com a outra. Nós dialogamos com o homem do passado e sucessivamente com o homem do futuro. E aí vem muito daquilo que você falou da prova ser interdisciplinar, né? Sim. Porque o Enem não espera só que a gente saiba o que Machado de Assis falou, mas a época em que ele viveu, o contexto daquela obra. O contexto histórico. Por isso que são tão interligadas as questões de literatura com sociologia, com filosofia, né? Às vezes até com geografia. Eu lembro de uma questão... Isso, até com geografia. De Os Sertões, né? Que narra sobre a Guerra de Canudos e como estava ligado à geografia do sertão. Né? Então, através daquela descrição, a questão fazia perguntas ligadas ao conhecimento de geografia.
Então, acho que a literatura ela é muito rica porque ela consegue, de alguma forma, fotografar, né, os momentos. E você precisa entender os componentes da imagem, tendo como referência o contexto de cada época. Né? Então, acho que isso é muito bacana. E é através da escrita. Isso, perfeito. É uma fotografia através da escrita. Maravilhoso. Então, a gente agora vai para umas dicas assim bem diretas mesmo em relação a conteúdo. Então, tanto de português quanto de literatura. Pode destacar, já que cai em várias, né, escolas literárias, né, o barroco, o arcadismo, o modernismo. Né, como é que é? Cada, né, escola se apresenta, né, o que geralmente, quais são os principais autores, né, que estão ligados a elas. E do português da mesma forma, fonética, acentuação, nova ortografia. Então, a gente vai agora fazer um passeio pelos conteúdos. Não precisa ser tudo não, porque não tem como ser tudo aqui, né? Mas o que vem à mente de vocês, que vocês podem trazer para quem está acompanhando, né? Olhar um pouquinho mais, né, para esses conteúdos. Bom, em relação à língua portuguesa, gramática, né, como eu disse, a gente não pode abrir mão do estudo das classes gramaticais. Né, colocaria ênfase nessa questão do período composto, por coordenação e subordinação, estudar bastante as conjunções, estudar preposição, locuções prepositivas, também muito importante. Ter clareza sobre os tempos verbais, porque você vai ter que lidar com textos, né, que são narrativos, argumentativos, então verificar o posicionamento do autor e das circunstâncias do texto através dos tempos verbais. Uma coisa que tem caído bastante também, de forma recorrente, é a questão da variação linguística. Né? Tanto as variações por classe social, variações regionais, né? Os sotaques, as expressões que são idiomáticas de cada região do Brasil. E também chamar a atenção para a variação linguística na escrita. Porque a gente precisa lembrar que a gramática normativa, ela padroniza a linguagem escrita, né? Mas não significa que é a única forma de escrever, né, utilizando a linguagem. Sim. Então, por exemplo, qual seria a graça se a gente abrisse um gibi do Chico Bento e ele tivesse escrito em linguagem padrão? Como é que a gente ia achar graça? Como é que a gente ia até criar na mente, né, a voz do Chico Bento pronunciando as palavras daquele jeito? Identificar mesmo, né, também. E a gente tem algumas manifestações, como, por exemplo, no rap, no funk, né, que volta e meia essas letras aparecem, então trazem outras formas de se grafar as palavras, inclusive muito mais próximas do registro oral, né, desses grupos sociais, dessas regiões. Então, é bastante importante ficar atento também a essa questão da variação linguística e perceber que, dentro desse processo de construção de significados, o contexto tem um papel enorme. Né? Então, é muito importante a gente identificar, por exemplo, a letra é um funk, né? Então, é muito provável que nessa letra apareçam gírias. Gírias são o emprego de palavras que adquirem um significado totalmente diferente naquele contexto. Então, situar o texto do ponto de vista histórico e contextual, identificar quem são os autores, né? Então, tudo isso são estratégias que ajudam bastante nesse processo de preparação. Então, eu continuo destacando, né, que o estudo da gramática é essencial, ter essa consciência das várias manifestações de linguagem, né, que a gente não só tem um único jeito de falar e de escrever correto, pode ser mais, né, bem aceito socialmente, mas a gramática não está muito preocupada com isso, né? Eu estou falando da gramática, nossa gramática interna, né, nossa gramática mental, que é o que a gente quer se comunicar. Então, ter muita atenção com esses usos concretos da linguagem e destacaria, além disso, o estudo, por exemplo, de alguns conceitos clássicos da gramática, como as funções da linguagem, ainda cai bastante, né? Embora exista uma crítica em relação a esses conceitos, porque não necessariamente a gente se comunica do jeito que as funções da linguagem, né, definem o processo de comunicação, mas ainda são textos que caem, que requerem o conhecimento das funções da linguagem, das figuras de linguagem também, né? Daquela boa e velha distinção entre denotação e conotação, né? De que as palavras, justamente, né, quando você
pega a letra de uma música caipira, né? Que tem lá o uso de algumas expressões, e algumas dessas expressões vão ganhar outra conotação, né? Em função do contexto. Então, se preparar bem para essa questão do dinamismo dos usos da linguagem. Acho que o Enem tem priorizado a construção de questões de língua portuguesa que estão atentas aos usos da linguagem, em situações concretas da linguagem. Por isso que ela é tão integrada. Não são mais regrinhas, então? Não. Como eu coloquei aqui, ortografia, não sei, acentuação. Não, isso aí a gente precisa sempre estudar, né, para poder... eu lembro muito de uma questão bem interessante, eu não vou lembrar agora exatamente do conteúdo, mas era uma foto de uma sapataria, e eu lembro que era... Aí a pergunta era justamente essa, se era papalha ou papalia. Para responder isso, você tinha que saber quais são as regras de acentuação das paroxítonos. Então, cada alternativa que tinha na questão era testando seu conhecimento através das regras de acentuação. Então, a pergunta era mais ou menos assim, qual é o nome, né? Como se pronuncia o nome da sapataria? Se estava faltando um acento ou não. E aí você tinha que saber as regras de acentuação, né, das paroxítonos. Então é isso, são sempre usos concretos, né? Então aparecem placas, né? Até os conhecimentos gramaticais, eles estão sempre aplicados a situações concretas do seu dia a dia. Então não anula a necessidade de você estudar as regras, mas mais importante do que você decorar as regras é você saber como elas se concretizam nos usos do dia a dia. E aí nos usos dos textos, né? Porque como você falou, Armando, as figuras de linguagem, as funções da linguagem, né? Elas estão bem presentes no texto literário, né? Então, o texto literário é repleto de conotações, né? De figuras, né? Então, é interessante o aluno também relacionar as figuras... Você falando de Machado de Assis, né? O uso da ironia, como é presente, né? na obra Exatamente. de Machado. Então, assim, é interessante o aluno saber isso como você colocou, na prática do texto, né? No uso do texto. E quando eu falo texto, não só o texto verbal, o texto escrito, mas o texto também na fala, né? A nossa fala também é um texto, né? O oral, né? Também é um texto. Mas aí, se tratando, assim, do que eu poderia dizer que, em relação às escolas, né? Se a gente for começar pelas escolas lá do início, são muitas escolas. Então, eu vou tentar fazer, assim, um resumão, tá? E em relação à literatura portuguesa brasileira, né? No que diz respeito ao Brasil, né? As produções do Brasil. Porque eu acho que quase não cai mais nada em relação à literatura portuguesa, né? Camões, por exemplo, já não cai mais no Enem, né? Pode até ser que caia, né? Mas é mais difícil. Então, em relação à literatura portuguesa produzida no Brasil, a gente tem diversos períodos. Então, a gente tem um período lá atrás, logo após o descobrimento do Brasil, que é o quinhentismo, e que a gente tem ali as produções feitas por portugueses, mas no Brasil, né? Então, por exemplo, o texto da Carta de Caminho, né, é um texto que até hoje se discute, é literário, não é literário, mas tem ali aspectos que podem ser também trabalhados dentro de literatura. Então, seria talvez a primeira produção literária em solo brasileiro, mas ainda não por brasileiros, né? Então, a gente vai ter, de fato, escolas sistemáticas, mesmo escolas literárias, que aí a gente fala da história da literatura e não da literatura mesmo, né? Quando a gente está falando dessas escolas, a gente está falando da história da literatura, como a literatura cresceu e desenvolveu aqui, né, no nosso país. Mas não é uma crítica literária, não é se debruçar sobre o texto e, né, trabalhar a crítica daquele texto, que eu acho que isso aí quase que realmente não cai no Enem, né? Então, o Enem pede mais mesmo que o aluno conheça essa história, né, a historiografia da literatura, os escritores, né, os principais escritores, né, as principais obras, principais datas, né? Mas não é aquela coisa de aprofundar mesmo na crítica literária e na obra. Porque se assim fosse, a gente tem uma diversidade de escritores que não estão lá no cânone. Sim. Uma diversidade de obras que são produzidas todos os dias e que também não estão no cânone, né? Então, assim, vamos lá para esse resumão. Então, a gente tem o Barroco, né, que também é uma escola, eu destacaria o Gregório de Matos, né, que é um poeta brasileiro,
mas que ainda tinha muita influência de Portugal. Então, esses textos que são produzidos no Barroco são produzidos também aqui no Brasil, já no solo brasileiro, mas eles não refletem, eles não apresentam o nosso povo de modo geral, né? O povo brasileiro, porque tinha-se muita influência de Portugal. Então ainda era português, assim, o texto. Era um texto feito no Brasil por brasileiros, né? Porque o Gregório... Mas com influência de Portugal. Mas com muita influência de Portugal, né? Assim segue também... o Barroco, né? Traz muito... Eu acho que uma característica, assim, bem gritante no Barroco é a contradição, né? O paradoxo. Né? O Barroco ou é 8 ou é 80, né? Então, a questão dos exageros. E aí entram as figuras, né? Por exemplo, como a antítese. Né? Você vai do menor para o maior, rapidinho. É aquela coisa do exagero, da tempestade no copo d'água, ou então, né, tá lá. Da hipérbole, né, também. Exatamente, né? Então, aí entram as figuras, né? E aí, depois, eu acho que a gente tem o arcadismo, que ainda é uma escola que também tem muita influência portuguesa, né? Sim. Principalmente do Bocage, que é um autor português, né? E essas influências aparecem no texto, né? Do arcadismo, né? Eu acho que eu destacaria também o texto de Marília de Disseu, né? Que é um poema em prosa, né? Com mais de 100 versos. E que nesse poema a gente tem, né? Características mesmo da poesia portuguesa, né? Do clássico português. Então, ainda é uma releitura. O arcadismo faz uma releitura de Camões, lá do classicismo, né? Então, eu vou ter aquele rigor na métrica, né, do poema, o rigor nas rimas, né? Tentando trazer de volta, né, os conceitos clássicos para o arcadismo, o neoclassicismo, né? Aí, depois, sim, a gente tem o romantismo, que é uma escola que dá o primeiro passo, digamos assim, para o rompimento com essas características portuguesas no nosso texto. Porque o romantismo vai trazer textos, obras escritas por brasileiros, nascidos no Brasil, mas que já tentam romper, né, com a ligação literária com Portugal. Então, são textos que já tentam representar e apresentar melhor o nosso povo, né? O homem brasileiro, a mulher brasileira, o negro brasileiro, né? A negra brasileira, ou seja, o Brasil. Agora, como eu disse, é ainda o primeiro passo, né? A gente ainda não pode dizer que o romantismo é, de fato, uma literatura totalmente nacional. A gente só vai ter isso, de fato, mesmo concretizado a partir do modernismo. É por isso que o modernismo é tão importante, não desmerecendo as outras escolas, porque a gente precisa delas para conhecer, né, esse como é que eu digo, esse caminho, né? Esse caminho, né, até chegar à contemporaneidade. Mas aí é a partir do modernismo que a gente tem mais a gente se vê no texto, né? O brasileiro se vê mais no texto. E aí a gente vai ter os povos, né? Indígenas, os negros, o sertanejo, por exemplo, na obra de Graciliano Ramos. Aí as diversas linguagens, né? A variação linguística do Brasil, porque entra o regionalismo. Não mais só o regionalismo, né? Na década de 30, o regionalismo é o auge, mas hoje a gente pode dizer que a gente tem literatura popular, literatura escrita numa linguagem que vai do culto à linguagem do dia a dia, a linguagem do cotidiano, as gírias e etc. Então, depois do romantismo, que seria a primeira escola a tentar romper, né, com essa ligação de Portugal, e aí a gente tem uma diversidade de escritores e de poetas, né? Eu destacaria José de Alencar, por exemplo, né, que escreve, traz uma variação assim de romances, né, de estilos, que eu acho perfeito, né, que vai tanto do indianismo, né, daquela coisa de apresentar o índio brasileiro, mesmo sendo ainda um índio vestido de europeu, né? Por isso que eu disse que é o primeiro passo para o rompimento, né? Em relação à Europa, em relação a Portugal, porque José de Alencar já traz o índio brasileiro, mas é um índio ainda vestido, né?
de europeu. O Peri é uma personagem, é um índio vestido de europeu ainda, né? Mas aí a gente tem ali as fases de José de Alencar, o indianismo, os romances urbanos que vão retratar a sociedade da época, né? Os costumes da época, né? Das pessoas que viviam na cidade. E aí a gente tem depois, e na questão do romantismo, a gente tem diversos poetas assim maravilhosos, né? Como o Álvares de Azevedo, e aquelas 3 fases, né, do romantismo na poesia, as 3 gerações poéticas, que também eu acho que é importante o estudante, né, se aperceber ali, né, sentir o que cada geração produz, né, em relação ao mal do século, por exemplo, a primeira geração, né, em que o eu era tão... a fruição vinha de dentro, né? E aí se tenta romper com os padrões da poesia clássica, né? E do romance clássico também, mas trazendo agora a inspiração do eu. Então, não há mais uma preocupação com a métrica, não há uma preocupação com a rima, né? Ou seja, poesia é, naquele momento, conceituado como aquilo que vem de dentro. Então, se é inspiração, não preciso me preocupar com rima, com rigidez de sonetos e etc. Enfim... E depois, né, no realismo, né, eu acho que não tem como não destacar o próprio Machado de Assis, né, que é, né, o Machado de Assis, o Aloysio de Azevedo, que ambos inauguram, né, o realismo com as obras, né, o Machado com Memórias Póstumas de Brás Cubas, não sei se você já leu. Eu não li, mas eu sei que obra que é. Estou devendo aí essa leitura à minha professora de português. Pois é, e com o Aloysio o Mulato, né, que é uma obra naturalista. Sim. Aí qual é a diferença, então, do realismo e naturalismo? São ambas, né, é a mesma escola. Sim. E as obras são produzidas na mesma época. Só que elas têm, né, entre elas têm algumas características que as diferenciam. Então, por exemplo, o naturalismo tenta explicar o homem, né, a sociedade da época, a partir de um grupo social. Então, por isso, a sua principal obra é o Cortiço. Né? Porque aí o Cortiço vai trazer o ambiente, o cenário, o lugar, né, onde várias pessoas estão ali desenvolvendo o enredo, né? Mas a personagem principal é o próprio Cortiço. Então, o Cortiço é como se fosse uma pessoa, né? Ele tem sentimentos, ele cresce, ele tem cheiro, ele age, né? Então, a partir do que aquelas pessoas fazem ali dentro daquele cortiço, o Aloysio tenta explicar a sociedade da época. Né? Então, é um romance de tese. Né? É como se ele estivesse criando uma tese e defendendo essa tese. Então, essa a diferença do naturalismo. E já o realismo tenta explicar o homem, a sociedade da época, a partir do indivíduo. Então, por isso, muitos romances de Machado de Assis têm o título, né? o nome do indivíduo, né? Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que eu li esse, na verdade, viu? Dom Casmurro. Que professora de português não veja isso. E eu acho que eu li, porque a gente leu muito Machado de Assis na escola. Então, posso ser que a gente tenha dado uma passeada ali por Memórias Póstumas. Enfim, desculpa aí se a gente leu e eu esqueci. Pois bem. Aí depois vem o simbolismo, né? Aqui no Brasil tem um período também chamado de pré-modernismo, né? Sim. Que não é bem uma escola literária, né? Mas é um período bem significativo para a nossa história, né? Que é um período ali em que, assim, algumas revoluções, algumas greves, algumas revoltas sociais estão acontecendo, né? E que se tornam um período bem interessante. O livro que você falou, né, de Euclides da Cunha, Os Sertões, né? Ele é produzido nesse período, né, do pré-modernismo. E aí ele retrata, né, um Brasil que está passando por um momento de transformação, né, de mudanças. Né? E é uma obra que dialoga com geografia, história, que é estudada em diversas áreas do conhecimento, Sim. em diversos cursos. O curso de Direito estuda, né, faz a leitura de Os Sertões para poder também fazer análise. E Perfeito. Por aí vai. São muitas escolas. Acho que se a gente tivesse 2 horas aqui... E eu nem cheguei no modernismo, né? Porque aí, depois do pré-modernismo, a gente tem as vanguardas literárias, Sim. que elas são a base, né? São a influência mesmo para o modernismo, né? As escolas, os movimentos de vanguarda, né? Aí a gente tem o surrealismo, que eu acho que é algo que cai muito também no Enem, porque vai tratar da questão surreal do eu,
né? O surrealismo, o dadaísmo e etc. Perfeito. Até chegar na contemporaneidade, né? Que é hoje, né? Sim. Muito bom mesmo. Mais algum destaque? Eu não poderia deixar de destacar a questão da leitura dos gêneros, né? Que a prova do Enem ela é toda composta por gêneros textuais. Então, ler bastante, o máximo possível de gêneros textuais possíveis, ler muita charge, né? Ler muita tirinha de quadrinhos, porque elas são gêneros de texto que, embora aparenta ter pouco conteúdo, às vezes é só uma frase, alguma coisa, mas dali vem várias críticas sociais, né? Várias inferências que você tem que estar ligado ao contexto, né? daquela charge, e aparecem questões com pinturas clássicas, né? Das artes, então ter essa noção de que você vai interpretar textos dos mais variados gêneros textuais, né? Ter também atenção para a questão da tipologia, né? Principalmente para a prova de redação. E fechando para falar sobre a redação, que também é um momento muito importante. Eu ia falar isso, porque ler nunca é demais, né? Mesmo que não caia nas questões, em redação você precisa ter um repertório sociocultural Exato. ali. Você precisa ter noção do ambiente que você está integrado. Então, já leva para lá, porque conhecimento, eu acredito assim, que nunca é demais. Você sempre vai... O encaixar em estudante algum lugar. que lê sobre tudo, que procura, né, entender o que é que está acontecendo, porque as redações sempre vão trazer temas contemporâneos, né? Então, ele tem que ter essa variação de leituras e, principalmente, as redações do Enem, elas são argumentativas, né? E pedem do estudante uma espécie de solução ou de posicionamento a respeito daquela temática. E aí eu considero uma coisa assim que eu acho muito importante para o estudante é ler editoriais de jornal. Por quê? Porque os editoriais, eles sempre têm um posicionamento. E ele traz os argumentos, né, para defender por que o jornal está defendendo, né, aquele determinado entendimento, aquela posição a respeito daquele tema. E isso é muito importante. Quais são os principais erros que o estudante geralmente comete na redação? É que ele confunde a argumentação com a informação. Então, a gente pega uma redação, aí tem lá a introdução, em que ele anuncia o tema, e depois ele começa a trazer uma série de informações, cita um dado que apareceu numa pesquisa, cita que na revista tal saiu tal coisa, mas não há um posicionamento, não há um argumento que diga por que ele citou essa pesquisa, né? Em base em quê, né? Se você citou que um determinado dado aumentou, tá, e citando esse dado, qual é a sua interpretação disso? Né? Você está usando esse dado para subsidiar que tipo de argumento? Que você vai ser contra, a favor, que você vai propor uma política pública a respeito daquilo. Então, sempre tem que ter uma questão argumentativa. O principal erro é transformar uma dissertação argumentativa numa reunião de informações. Você deu muita... Em um texto expositivo, né? Que só Você expõe traz ali. muita... enriquece o seu texto de informações, mas você não se posiciona. Então, cadê a argumentação? Né? Então, ter essa... variar o máximo possível a leitura dos textos, né? Ter muita atenção para a charge, né? Para tirinha, e os memes também agora, né? Os memes não tem como fugir disso, né? Os memes estão cada vez mais presentes. E ler editoriais de jornal, que eu acho que você, criando o hábito, você vai automaticamente ali aprendendo como produzir uma boa argumentação. Você pode não concordar, né? Que isso também é outro ponto importante. Não transformem a prova do Enem no seu posicionamento político, Pessoal. e principalmente nesses tempos, né, político-partidário. E sem embasar também, né? Leia opiniões contrárias, leia quem discorda do seu posicionamento, porque O você porquê. vai entender qual é o fundamento. Até para você discordar do que a outra pessoa diz, você tem que saber o que ela diz e atacar os pontos fracos, pesquisar evidências que contrariam aquele posicionamento. Sim. Então, esse processo de leitura de argumentação requer pesquisa, dedicação e, assim, não tem... Eu queria muito chegar assim e dizer assim, façam isso que
vai dar certo, vocês vão tirar a nota máxima. Não tem receita pronta. Tá? Vai requerer Mas muito ter esforço. Noção de estrutura é meio caminho andado. Isso, é né? meio caminho andado, exatamente. Muito bom mesmo. Como é que nós podemos encontrar vocês? Vocês podem destacar as redes sociais? Sim. Sim. O meu Instagram, falando em rede social, Tá meu vendo? Instagram Todo mundo tá aqui é interligado. @ArmandDrums. Aqui é Eita, bateria. que nome chique. Não, Nós vamos colocar, que gente, é, na calma. que é telinha. bateria em inglês, tá? Então é Armando, aí é Armandrums 80. Agora temos Você uma gosta de explicação, tocar é porque eu bateria, sou né? péssima de inglês. Pronto. Tudo bem. Aí, Armandrums 80, né? Quem quiser entrar em contato, manda lá um direct, que assim que a gente visualizar, responde, né? Tem o e-mail institucional, né? O nosso armandoandrade@ses.edu.br. Tem também Facebook, que eu quase não uso mais, mas enfim. Acho que o Quase ninguém. Armandrums 80 e o e-mail armandoandrade@ses.edu.br, e a gente conversa sobre, principalmente, essa parte de redação para o Enem. Perfeito. E o meu Instagram, eu não sou muito de redes sociais não, viu? Mas de vez em quando eu vou lá e dou uma olhadinha e respondo e me comunico com as pessoas, mas assim, não sou muito ligada não. Mas o meu Instagram é @SilviaJussaraDomingos, tudo junto. É bem simples, né? Bem fácil. E o Facebook, eu nem lembro mais, porque eu também quase não uso. Mas eu sei que eu tenho Quase Facebook. ninguém mais usa o Facebook, né? Foi que nem Orkut. Ficou lá atrás. E tem um e-mail institucional, né? O Cris, e aí só aproveitando também o gancho, em breve nas redes sociais da SES a gente está disponibilizando um e-book com algumas dicas de preparação Perfeito. para a redação do Enem. Então fiquem ligados aí nas redes Vai sociais. ter muita gente baixando, viu? Porque o povo agora tá desesperado, Pois né? é, O aí Enem tá esse pertinho. e-book tem as dicas, e aí com o QR Code você abre e vai aparecer eu lá dando uma explicaçãozinha sobre cada item que tem no e-book. Então Que aguardem maravilha, aí né? que em Que breve maravilha. esse material vai estar Como o mundo digital também disponível. facilita, né? É, Facilita os estudos dos aproxima jovens também. muito. E aí, Mirelle, O meu. destaque. @Mirelle Catarini. Vai estar aqui embaixo, né? Vai. Então vocês saberão como é que escreve. Mas é @Mirelle Catarini _. É isso aí. Foi ótimo. Agradecemos a participação da jovem Mirelle Catarini, as contribuições dos docentes Armando Andrade e Silvia Jussara, e a você que acompanhou o podcast Comunica Jovem. Siga nossas redes sociais @SESUnita e nossas plataformas de áudio e vídeo. Até a próxima. Série de podcast Comunica Jovem. Produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SESUnita. Apresentação, Cristina Villanova e Mirelle Catarini. Entrevistados, Armando Andrade e Silvia Jussara. Edição, Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de rádio jornalismo da SESUnita.